Boa tarde. Como eu gosto de umas figurinhas, né? O ser saudável está aí projetado, duas mãos acolhendo uma outra. Eu acho que um dos grandes problemas de nossa cultura, não dizendo que as outras não tenham a mesma coisa, mas é nós nos pautarmos sempre em um elemento idealizado. A dificuldade não é nós tomarmos algo como exemplo, como um elemento a ser perseguido, para que depois possamos fazer outros saltos. A dificuldade está em perceber onde estamos e até aquilo que estamos almejando alcançar, qual é a trajetória e qual é o tamanho das nossas pernas. Porque não há algo que nos leve a um estado de dor mais intensa do que essa discrepância entre o que sou e o que quero ser. E a ideia, nós cultivamos uma ideia de um saudável que parece, se não fosse a criptonita, seria o super-homem, né? Como tem a criptonita, não dá para ser, porque quando encosta lá é algo que o adoece. E é algo que não é real. Nós, quando nos referenciamos enquanto individualidade, estamos no nível de ser essa individualidade a representatividade dessa existência, e não do espírito propriamente dito. E veja, essa existência ela se consubstancia nesse corpo físico. E veja que ele é finito, ele é perecível. E nós, por vezes, lidamos com isso como se não fosse assim. Então, nós fazemos alguns questionamentos, um tanto quanto compreensíveis o questionar, mas descabido amarrar a sua vida às respostas que, quando recebidas, não se encaixam no que você quer. Porque, veja, a doença, nós vamos primeiro a ideia de entender que saúde é o saudável, é aquele que não é doente. Não tem essa correlação. E vamos entender a doença como um castigo, como um pagamento, como um resgate, como uma promissória não paga. E nós esquecemos que, se formos olhar na nossa origem lá, vamos ver que inicialmente éramos o princípio espiritual. O princípio espiritual é aquele elemento que anima as criaturas vivas. E esse princípio espiritual, na sua agregação, ele vai evoluindo ao momento em que ele anima uma criatura viva que é dotada de consciência. Esse é o momento aonde vamos rotular e dar uma definição para que isso ganhe o status que nós vamos descrever como espírito. O que é espírito? É o momento na hora, é o momento no qual esse elemento que dá vida àquela estrutura, ele ganha consciência. A partir daí vamos chamar de espírito. Porque quando ele ganha consciência, ganhar consciência vai ser uma sinonímia dele ter uma individualidade. É um elemento que se mantém evoluindo, se aperfeiçoando a cada retorno à experiência encarnatória. Antes daí, há experiências no corpo do princípio espiritual, só que como não há uma individualidade, então não há um processo evolutivo de uma pessoa que nós vamos chamar de espíritos. Os animais, eles adoecem, eles morrem, eles têm uma vida limitada, porque é aquilo ao que se coloca a estrutura física perecível que nós temos. Mas nós vivemos como se não fôssemos morrer. Nós vivemos como se não fôssemos adoecer. E quando isso acontece, é o fim do mundo.
E o questionamento clássico, por que comigo? Por que eu? O que eu estou pagando com isso? E uma das coisas que eu sempre digo é, se tiver uma razão para todos os casos e que se enquadre assim, vamos precisar rever os conceitos. Porque o gatinho também, o cão também tem câncer, tem problema de tireoide, certo? Nasce com atrofia de membros, sofre lesões que fica com paralisia e, em teoria, não tem nada para pagar. Por quê? Porque nesse estágio o princípio espiritual não tem uma constituição que lhe dê a possibilidade de ter consciência e, por isso, ter individualidade. É porque quando você tem consciência e individualidade, você se torna responsável daquilo que faz. O período anterior a esse estágio é o período que nós podemos criar uma sinonímia com aquela descrição do Éden, que era antes de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, era antes de você ter consciência, antes de nos tornarmos espíritos. Se tornou espírito, pronto. Por quê? Porque as leis de Deus são imprints que estão aí. Quando você se coloca enquanto espírito, pronto. Essas leis estão aí. Não há ninguém lhe julgando do lado de fora. Essas leis que reverberam internamente e ela é que é o seu juiz. São essas leis que nós vamos precisar integrar, certo? O seu sentido, o seu significado, as suas expressões, a partir das múltiplas experiências reencarnatórias. Porque é isso que vai ao espírito. A cada experiência encarnatória, ele aprende algo, ele integra algo que faz com que ele, as leis de Deus se torne claro, se torne algo perceptível, compreensível, o elemento também impulsionador da sua própria evolução. E aí, então, o convite é o quê? É que, lógico, nós vamos buscar tratar das doenças, mas que nós possamos entender que estar nesse corpo é estar sujeito ao seu perecimento. Para que, então, a gente não atrele o sentido da nossa vida à existência do corpo físico. E por isso, eu traria essa mensagem. Se há de ter algum remédio, o remédio é esse, que o Cristo já nos trouxe há 2000 anos. Que isso são palavras de João Evangelista, desculpe-me. Ame sempre. Esse é o antídoto. Porque quando estamos sob esse antídoto, as nossas dores, as nossas dificuldades mudam de dimensão. Então, o ser saudável é o ser que consegue tomar essas duas palavrinhas como o elixir da vida. Não é que ele não tenha doença, que ele não tenha dificuldade, que ele não tenha problemas, mas é que ele utiliza esta energia como energia propulsora de sua própria vida. Ele utiliza esses elementos como a lente que ele busca, através dela, enxergar a vida. E aí, então, você vai conseguir alcançar o único elemento saudável dentro de tudo isso, o espírito, porque ele não adoece. Não fomos criados doentes, imundos, impuros. Fomos criados simples e ignorantes. E vamos vencendo a ignorância a partir de cada experiência reencarnatória. Então, tudo aquilo que não lhe destrói, lhe fortalece. Se você só consegue se enxergar como corpo, aquilo lhe destrói e lhe dizima, lhe minimiza. Contudo, por mais que você queira, não tem jeito. Vai chegar do outro lado, vai abrir os olhos, vai ver que continua vivo, mas se ainda está atrelado ao simbolismo, ao significado do corpo físico, como exemplo de vida, vai sofrer ainda bastante. Alguns ficam assistindo o corpo ser destruído,
seja nas chamas, pela incineração, seja pelas bactérias e organismos que vão destruir o corpo físico. Por quê? Porque não consegue enxergar a vida além dessa veste. Então, está desencarnado, porque quem desencarna é o espírito, está vendo o corpo indo embora, está ali como se fosse ele. Então, o ser saudável é aquele ser que começa a se ver dentro desse simbolismo. Eu, espírito. Encarnado, submetido às limitações desse corpo físico, porque são essas limitações que me dão o contexto necessário de aprendizado ao qual eu ainda necessito de esclarecimento, de compreensão. Isso é importante porque a visão de saúde, se ela não for tomada com base na visão do espírito, ela vai ser algo muito problemático, porque a nossa saúde anda mais ou menos assim. A forma como nossos dirigentes lidam com a nossa saúde pública é exemplo de como nós lidamos com a nossa saúde. Porque é um absurdo dizer que existe um programa de transplante renal, como de outros órgãos também, e que para não perder esse órgão que a pessoa recebeu para poder continuar vivendo, porque o seu foi à falência, ela necessita de drogas chamadas imunossupressoras. E, pasmem, falta. Atrasou a compra, atrasou a entrega e falta. E fica aquele inferno das pessoas tentando fazer mágica para conseguir. Porque o governo é que era o responsável por dar aquilo e não. E aí a gente olha e diz assim, mas que absurdo. Como é que sabe que se não usar aquilo vai perder o órgão e não providencia? Eu estava conversando com a colega hoje, não falando dela, mas serve como exemplo. Veja só, ela é asmática crônica. Olha, asma é um negócio. Já imaginou você estar se afogando no seco? É uma crise asmática. E aí, o colega que estava prescrevendo, ela passou as medicações lá. Tipo, é baratinha, uns R$200 o inalatório. E a colocação dela foi, a medicação desse custo eu não compro, não. Perceba, se eu não consigo dar àquilo que eu reconheço como saúde, voltando ainda à limitação do corpo físico, um patamar de prioridade maior do que outras coisas, quem eu elejo faz com a saúde pública a mesma coisa. Idêntico. Porque se era para eu ir para o trabalho de carro ou de táxi, eu iria de ônibus, mas vamos comprar o inalatório para não ficar se afogando no seco. Então como nós valorizamos verdadeiramente o que nós temos. Para que a gente possa entender que aquilo que nós estamos vivenciando aí fora é exemplo do que nós somos. E aí, aquele discurso do governo melhor, não é que não precisemos fazer isso, não, mas é preciso que a gente olhe, temos mais ou menos 50 trilhões de células, né? Que essa consciência, que é o que é espírito, que é o que sou eu, seja responsável com esses 50 trilhões e cuide deles direitinho, fazendo com que esta vida no corpo físico possa se estender até o que é mais ou menos a validade do corpo humano, uns 120 anos, porque eu cuido dela de maneira prioritária e tento lidar com isso da forma mais saudável possível. Isso é consciência. É para nós entendermos o quanto nós estamos distantes, para que não fiquemos almejando, objetivando um estado crístico, que é muito mais amplo do que isso ainda. Como se esse fosse o salto. Não, o Cristo é aquele farol lá na frente que nós vamos buscar, certo? Mas ele se faz, esse status consciencial, que foi capaz de descrever o que, aonde é que eu estou, não se colocou em nenhum templo, eu estou no coração do homem. Veja, a amplitude que ele assumiu
para perceber todos nós como irmãos. Nós não conseguimos perceber a nossa família como tal. Não conseguimos. Ah, mas o outro aprontou para cima de mim. Jesus estava lá no Calvário para ir para o caminho e todo mundo abriu. Até Pedro, ó. E ele persistiu. A ideia é que quanto nós estamos sendo capazes de apostar no outro. Porque o problema, Fernando, mas eu sei que não presta, é assim, é assado. Sim, se já não presta, imagine, sem você colocar sobre ele as suas energias de julgamento, pejorativos, negativos, de discriminação, com você fazendo isso, pior ainda. Deixa ele fazer a trajetória lá dele, porque a escolha é dele, você não tem como interferir, mas não se coloque como mais um, acrescentar mais uma gramazinha de culpa, para que ele carregue mais alguma coisa consigo. Então, corrigir a questão de saúde perpassa por nós sermos capazes de enxergar o que está por trás dessa mudança. É nós sermos capazes de nos assumir consciencialmente nesta plenitude que perceba que não tem como falar em saúde quando nós mesmos fechamos os olhos para aquilo que é prioritário para cada um de nós. E aí, possamos entender o que nos diz esse poema. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e bravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Se conseguirmos abstrair desse poema, identificando então esse eu não sou eu, a gente vai começar então a ser capaz de lidar com a limitação do corpo físico que nos está sendo imposta agora pela doença e não vermos nisso o final da nossa vida. Darmos na nossa vida aquilo que é o senso, o valor, o sentido da imortalidade. Teve uma velhinha que me ensinou isso de maneira prática. A gente fazia ainda, era no salão de lá só, e essa palestra ela acontecia naquela salinha do lado, que é a antessala que vocês vão passar. E aí ela ali sentada, né? Ela é uma senhora de mais ou menos uns 78 anos, eu acho, e tinha tido câncer de pulmão, estava em tratamento e estava aqui fazendo a visualização terapêutica, curativa. E aí eu cheguei para ela, como é que está, senhora? Ela disse, o câncer continua me comendo, mas eu estou muito bem. Eu digo, como assim? Porque, lógico, né, demora de entrar a ideia. E aí ela, não. É que o câncer continua avançando sobre o meu corpo. Que eu estava só parodiando com você, mas eu estou bem. Eu fiz, mas como assim? Não. Ela fez, eu sei que eu tenho agora poucos meses de vida. Mas eu tenho aproveitado todos os dias da minha vida para refazer as relações que eu, de alguma forma, compactuei com sua degradação. Então, eu estou visitando amigos, ou de sabores, conversando, pedindo desculpas, refazendo as histórias, conversando com os meus netos e falando para eles sobre a imortalidade da alma, que o meu corpo irá descansar, porque ele está se desgastando, mas eu continuarei. Então veja, era alguém falando do morrer, mas se colocando enquanto espírito. Por quê? Mas qual o valor disso, Fernando? Que eu sou médico, tenho um colega que é sócio, é médico também, né? Ele disse, Fernando, isso é uma birutice. É uma maluquice. Quem disse que existe coisa alguma? Mas tem umas coisas que eu gosto. Eu sou, meio prático para algumas coisas. Eu respondi para ele o seguinte, vamos lá, digamos que não existe nada disso, mas eu acredito. Então, a realidade que você vive é aquilo que você acredita. Por eu acreditar, eu vivo melhor. Porque isso me dá paz de espírito. Se não tiver nada, eu não vou nem pensar, porque não tem nada mesmo. Quando acabar, foi embora. E se tiver? Aí é diferente. É porque se tiver, eu vou acordar como estou. Porque a morte não transforma ninguém. A morte apenas lhe revela aquilo que já é óbvio.
o véu do corpo se desfez. Então, do outro lado, eu acordo como estou, mas em paz. Agora, se eu só consigo ver o corpo, do outro lado, o que é que eu vou ver? Agora, quando eu digo essa história de só é ver o corpo, pelo seguinte, aí a Gimenez, o nome da criatura, é que quando a gente fala em só ver a história do corpo, não é exatamente só por ver o corpo, não. É porque às vezes nós vivemos nesse azedume que está aí, ó, certo? E aí a nossa visão de corpo, de espírito, né, de corpo físico, vamos tirar de espírito, de corpo físico, é dentro desse azedume. Porque veja só, eu tive um paciente que tinha câncer, com um linfoma de alto grau, e eu tive que dar o recado para ele, recado não, uma notícia, e eu avisei que de fato ele teria pouco tempo de vida, iria responder bem, mas depois ele ia recidivar a doença de novo, porque o histórico da doença era essa. Ele saiu de alta, depois do início da quimioterapia, chegou em casa, ajustou as coisas, porque a mulher não se dava com a sogra não se dava com ela, os irmãos pintavam o diacho, e ele tinha 2 filhos. E ele não queria que os filhos dele ficassem o quê? Jogados, abandonados, ou nego caísse de pau em cima da mulher. Então ele fez o quê? Ele usou aqueles 3 meses, que ele reinternou 3 meses depois e faleceu de fato. Aqueles 3 meses para rearrumar. Materialista, digamos, que não tenha pensado em existência do espírito, não, mas uma pessoa responsável. Porque se lembra que se torna espírito quando ganha consciência? Consciência é responsabilidade. Porque até o Jardim do Éden, quando a gente era só princípio espiritual, que não era a gente, era algo, uma mistura, não havia consciência. Sem consciência não tem responsabilidade. Mas veja, ele era responsável com aquelas 2 crianças que ele tinha botado no mundo. E aí ele utilizou os 3 meses dele para alinhavar coisas para que elas pudessem prosseguir com um caminho pelo menos mais estruturado, menos tumultuoso. Isso revela o valor do coração daquele homem. E a gente às vezes acha que o valor do coração está em subir aqui para fazer palestra, está em dar sopa na rua. O valor do coração está em como você trata o seu próximo, em como você vê a vida e os valores que a cortejam. Né? Como a gente vê daquele jeito, aí às vezes quando a gente está doente se sente assim, não presto para mais nada. Não presta para mais nada, certo? E aí não consegue forças, porque quando a gente se vê faltando pedaço, não tem força. Mas até aí, vamos imaginar a doença física, que fica claro. Mas vamos imaginar os nossos processos psíquicos. Essa ideia de um contexto do saudável, que é igual a super-homem, se não existisse a criptonita, né? Que é doentio. É um conceito de pureza do ser que também é doentio. Aquele ser mais iluminado que nós conhecemos, que foi distorcido pela visão católica, colocando-o como sinônimo de Deus, porque Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Coloca Jesus no lugar de Deus, diviniza ele. E sabe como é que ele gostava de ser chamado? Filho do homem. Filho do homem. Não era como nenhuma divindade, mas como filho do homem. E dizia, como todo espírito iluminado, se você tiver fé, fará mais do que o que eu fiz. Porque ele não quer seguidores, ele quer outros que trabalhem junto com ele. Ele não quer pedintes, ele quer pessoas que acreditem na sua força e vá adiante. Ah, mas Fernando, está doendo, está incomodando? Está doendo, incomodando. Peça remédio, busque o auxílio, mas diga a você para quê? Porque se o auxílio que você busca, o remédio que você busca, é para voltar ao mesmismo, qual o sentido disso? Qual o sentido? Então, pergunte o para quê. Quando eu digo qual o sentido, porque se lembre que eu comecei descrevendo o nosso estado de saúde, que é esse desrespeito que nós mesmos temos para conosco, e depois queremos aquela coisa mágica. Então, a ideia é que a gente não se veja desse jeito. Não se veja desse jeito. Não permita que o outro destrua o que somos nós. Porque está lá no Velho Testamento, sois deuses.
Mas, Fernando, eu fiz tanta miserinha, tanta coisa ruim. Aprendeu? Não faça mais. Ah, mas eu tenho que voltar pagando, me torturando, sofrendo, acabado. Perca de tempo. Perca de tempo. Tanta gente aí precisando de ajuda. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Vá ler para os cegos. Tem um monte de cego precisando de alguém que lê para ele. Porque não tem a facilidade do braille. Ah, mas eu não tenho o que fazer, não tenho, filho, já estou assim nessa idade. Tem orfanatos, creches precisando de pessoas que ensinem as crianças a cortar, a fazer trabalhos manuais. Ah, mas eu não sei. Vá para a internet, aprenda e vai fazer. Vai contar história. Dê à sua vida um significado. Não viva o contrário, que é assim que acontece mais ou menos o ponto de inflexão das coisas. Tem alguma coisa que é meu vício. E aí, como é meu vício, me domina. E é da seguinte forma: quando eu não quero, ele fica me atiçando. Me atiçando até que vou. Quando eu começo e estou lá, eu começo a querer buscar o centro, a igreja, porque tudo que é templo sagrado pode nos ajudar a fazer esse caminho da libertação de um elemento que nos vincule como um vício, que nos controle feito uma marionete. Ele começa a fazer agora o inverso, para não perder a gente, porque se a gente ganha força, ele perde a gente. Então o que é que ele começa a dizer? Você não vale nada para ter feito aquilo. E aí então a gente vai vestir a carapuça do dragão, dizer que não vale nada, que é o cão, e aí ele vai dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você, vem para mim de novo. E olha a gente mais uma vez, preso ali, porque para sair de uma situação viciosa, nós precisamos de força, e a gente não consegue força fazendo isso, se degradando, deixando de acreditar no nosso potencial. A gente não consegue força querendo eliminar da gente aquilo que somos ou que estamos. Então é preciso que a gente reconheça como estamos. E reconhecendo como estamos, tenhamos então essa hombridade de sermos responsáveis. Fiz. E estou agora me esforçando e buscando não fazer. E por que não fazer? Não é pílula mágica não, velho. É que na hora o negócio dá uma onda legal, só que depois bate a depressão dos diabos. Então, assuma as duas faces de Eva. E quando vier a vontade, faça a mesma coisa. Sabe qual é a forma de você vencer? Amplie o intervalo, porque na hora que vem, só vem a vontade. Não vem a parte que lhe deprime. Na hora que quer lhe derrubar, vem a parte que lhe deprime. A outra não. Amplie. Toda vez que vier a vontade, lembre da outra parte. As duas estão juntas. E vão com você? Vão. Os alcoólicos anônimos estão aí. Alcoólatras até o fim. Por quê? Tem 30 anos que não bebe. Se cair no copo de novo, volta tudo de novo. Não pode arriscar. Então, orai e vigiai. O vigiai é isso. Você não já sabe que é aquilo? Então, se vigie. Compartilhe isso com alguém de sua confiança. Se você tiver grana, pague um terapeuta, né? Tem alguns baratinhos, outros mais caros. Se não tiver, com um amigo, alguém que você confie, compartilhe. Para que você possa ter algum elemento que sirva como um espelho, onde você possa ali estar frente a frente, porque às vezes a coisa parece enorme, e quando você vai encarando, não é. É como criança com medo de ir de noite no escuro. E quando começa a ir, começa a entender que tudo que existe no escuro tem que existir quando a luz acende. Então, é a mesma coisa. Então a ideia é, não permita que nada nem ninguém dê ao que você tem uma tonalidade de algo que não tem nenhum valor. Porque até estrume, certo? Para não usar aquele nome mais pesado, ele, desde quando cuidado, colocado ao sol para perder a acidez, misturado com terra, é o que dá vida a uma bela flor. É aquela coisa lamacenta que faz com que aquelas plantas que bolham no rio, tipo a Vitória Régia, possam ter vida. Então, não deixe que ninguém desvalorize o que há em você, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
dê àquilo que você viveu um significado. E aí sim, deixando de ser fragmentado, você possa encarar a sua dor, sabendo que tudo passa. Por quê? Porque essa vida passa, esse corpo passa. Agora, o que conta não é o que você está vivendo, é o que você pode acrescentar ao que você está vivendo. E isso pode fazer quando você faz um questionamento dentro de você mesmo quanto ao significado e sentido do seu existir. No Santa Isabel eu era ainda interno, lá no 6º ano, e tinha um rapaz que era tetraplégico, mal mexia só as mãozinhas aqui em cima. E muita gente dizia que naquele estado queria morrer, né? Quem disse, ele estava lá deitado, o pessoal trocando, e no quarto ele prestava um serviço de utilidade pública fantástico. Porque, lógico, a enfermaria SUS já viu, né? Nem sempre estão lá, chama 10 vezes. Quando alguém passava mal, quem era a sirene? Ele. Enfermeira, enfermeira! Usando o que tinha, sua voz. Às vezes a gente tem mais do que isso. E deixa que alguma coisa diga que o que a gente tem não vale nada, e aí a gente quer descartar a própria vida, inclusive às vezes. A ideia é que a gente possa olhar o que é que a gente pode fazer com o que há ao redor. Às vezes, dentro do meu mundo psíquico, eu não posso realmente fazer. Então, estou vivendo aquela dor miserável. É a história das mães que perdem seus filhos com doenças, acidentes, problemas, que o nosso amigo Chico dizia, faça um trabalho voluntário. Alguns criaram instituições para tratar de pessoas com aqueles problemas. Criaram organizações de paz com filhos naquele mesmo contexto, no bairro, na cidade. E veja, quando você começa então a ver que aquele movimento que foi de dor é capaz de propiciar, certo? Uma recuperação, uma possibilidade de outro não se perder como se perdeu aquele que era o seu amado, você começa agora a ganhar o sentido de significado. E aí, então, a ideia é que você possa voltar a essa estrutura de poder se olhar enquanto espírito. E se olhando enquanto espírito, perceber que o convite do ser saudável é o ser que cada vez mais amplia sua consciência sobre si mesmo e sobre seu papel na sociedade em que vive, entendendo que essa sociedade começa dentro de casa. E aí nós possamos perceber que quanto mais ampla essa consciência, mais então os questionamentos deixam de ser aquilo que lhe funde a cabeça, porque a pergunta não é mais, por que eu? Como acontece comigo? Tudo bem, como o pessoal brinca, né? O sistema é bruto, né? A situação está aí, mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer além? O que é que eu posso despertar em mim que é capaz de ir além? E aí então a gente possa perceber que estejamos como esteja. Vamos entender que temos algo a fazer na nossa família. Nós vamos entender que temos algo a fazer naquilo que a gente abraça ainda, no espaço da nossa profissão. Vamos entender que tem o que nós temos a fazer com os nossos vizinhos, podendo ser mais amigos, companheiros, caridosos, ouvintes, certo? O que nós temos a fazer com nossos afetos e o que nós temos a fazer com os nossos amigos. Mas, Fernando, estamos no centro espírita, lógico que aqui o que tem nas minhas costas é algum espírito, algum encosto. Não há nenhum tratamento espiritual que lhe blinde, que deixe você blindado de ataques negativos, que não esse. Faça com os espíritos encarnados. Ame sempre, porque aí os desencarnados vão estar resolvidos, porque a tua luz, no teu agir, no seu fazer, mostra para eles que o caminho é outro, e não o da vingança e o da dor. Ou seja, o que há de ser saudável começa em você, e aí você vai entender que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas isso te custaria a tua própria pessoa e te hipotecaria e te perderias, que viraria um seguidor de alguém, né? Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não pergunte, segue-o. Esse é o caminho do que há de ser saudável, que aí vamos entender nisso
a mensagem do nosso amigo Jesus, a mensagem da porta larga e da porta estreita, que começa a partir de você se considerar algo mais do que esse corpo que você hoje faz com que ande, converse, fale, esse corpo que você vitaliza. Então, ser saudável, se reconhecer espírito e fazer dessa veste o melhor possível no trajeto que Deus lhe der. E não se deixar reduzir, diminuir, porque um dia ela vai embora, mas sim aprender o máximo possível com ela.